Olá, meu nome é Eric Thiago e nesse vídeo eu quero trazer para você o que eu penso em relação ao Bitcoin. Quem me acompanha já sabe que eu fui um grande entusiasta da moeda. Esses entusiastas eles são chamados de Bitcoiners, né? Alguns mais radicais são chamados de maximalistas. Eu até já me considerei um maximalista. E o que acredita um maximalista? Que todas as moedas são péssimas, só o Bitcoin é que vai sugar tudo, vamos dizer assim, é o fim de tudo. Né? Logo, todo o comércio, toda a economia mundial vai ir para o Bitcoin. Então, o Bitcoin, até como os maximalistas falam, é um grande buraco negro financeiro no qual todos os ativos financeiros vão acabar sendo sugados. E a minha visão mudou sobre isso. Hoje eu não sou mais maximalista, entusiasta de Bitcoin também não mais. Não significa que eu não goste do Bitcoin, né? Porque as pessoas, quando eu trago alguma crítica ao Bitcoin, as pessoas, não, você não gosta do Bitcoin, você odeia o Bitcoin, você não quer que isso funcione. Não, muito pelo contrário, eu gostaria muito de ver o Bitcoin funcionando, porque ele traz essa ideia de descentralização, de não depender de bancos, e quem entende sobre como o sistema financeiro funciona, sobre como os estados se aproveitam do monopólio da emissão da moeda, né? Como eles têm o controle da emissão da moeda, eles simplesmente se aproveitam disso para imprimir mais dinheiro, favorecer os amigos do rei, vamos dizer assim, criando o efeito Cantillon. Quem está mais longe do novo dinheiro criado acaba sendo mais afetado, que normalmente são as pessoas menos favorecidas. Então, tudo isso, sim, é muito importante, são conceitos que realmente existem, é a realidade. A inflação é um imposto que não precisa passar no Congresso, como diria o Milton Friedman, e tudo isso é muito importante a gente entender. E quando o Bitcoin traz uma solução para esses problemas financeiros, vem como uma solução, é encantador, porque a gente pensa, poxa, todos esses problemas podem ser resolvidos simplesmente com um ativo que os governos não podem imprimir mais, então ele é limitado e que a gente consegue criar um padrão mundial nesta moeda. Porém, tem alguns problemas que eu refleti ao longo do tempo, né, de porque eu não acredito que o Bitcoin realmente solucione esses problemas. E eu gostaria de trazer esses problemas aqui nesse vídeo, porque eu acho que tem muita gente que está acreditando no Bitcoin como a única solução possível da financeira da humanidade e acaba, por ter essa visão de que a economia hoje é muito ruim, só o Bitcoin salva, então vou colocar todo o meu patrimônio em Bitcoin e vamos torcer para que isso dê certo, até por uma questão moral, e acabam se arriscando demais, né? Pessoas às vezes que não poderiam estar se expondo dessa forma no ativo, às vezes 80, 90% em Bitcoin, e que se perder esse valor vai ser significativo e a pessoa pode não conseguir recuperar, enfim. Então, eu também gosto de trazer esse alerta, né? Cuidado com esse posicionamento muito alto em um ativo só, ainda mais um ativo tão volátil que é o Bitcoin e ainda em teste. Mesmo que você goste do Bitcoin, você acredite no Bitcoin, não dá para negar que o Bitcoin é um teste. Se você for pegar o ouro tem milênios. Ele tem uma história muito grande, o que a gente chama de efeito Lynch, ou seja, tem um efeito do tempo na história do ouro, que o Bitcoin já não tem. Então, assim, o Bitcoin existe há 15 anos, é um ativo que está buscando uma consolidação e é justamente isso que eu acho que pode não ocorrer. Essa consolidação do Bitcoin para se tornar uma moeda menos volátil pode não ocorrer. E o principal motivo, eu vou trazer aqui um pouco do conceito da escola austríaca, que é uma escola que eu sou adepto, né? Não, né, 100%, não significa que eu sou totalmente a favor da escola austríaca e todas as outras escolas não têm contribuições boas, não. Inclusive a escola austríaca também tem o seu lado. Eu tenho algumas críticas à escola austríaca, né? É uma escola de pensamento econômico que tem
um fundamento muito claro, dá para entender muito bem a economia estudando a escola austríaca, mas tem suas limitações, né? Não é perfeita, e a gente precisa também entender isso. Mas nesse ponto da escola austríaca, quando fala sobre moeda, eu concordo certamente com a maioria dos autores, que, citando aqui Mises, o Hayek, o Hofbauer, são autores que eu admiro muito e gosto da forma com que eles enxergam a moeda. Muitos falam que a definição deles de moeda não serviria para os tempos atuais, porque na época deles, no século passado, não tinha nem a internet. Então era impossível conceber algo online, certo? Mas veja o seguinte argumento. O Mises, por exemplo, ele diz o seguinte, eu vou pegar aqui exatamente as palavras do Mises. Nenhum bem pode ser empregado como meio de troca se já não tiver um valor de troca em razão de outros empregos. No momento mesmo em que começa a ser usado como meio de troca. O que ele está dizendo aqui? Antes de algo ser uma moeda, ele tem que ter alguma valorização anterior à moeda. Ou seja, algo não pode ser criado apenas para ser moeda. E é isso que ele fala também no teorema da regressão. Então, primeiro, uma moeda tem que ser um bem, já tem que ter uma demanda por algo. Depois é que se torna moeda. Por exemplo, os metais preciosos, ele tem uma utilização. O ouro tem uma utilização. As pessoas usam como joia, usa para o meio industrial, usa para diversas outras coisas. Então, o ouro tem uma demanda antes mesmo de ser uma moeda. Se, por acaso, ninguém quisesse ouro para utilizar como moeda, ele ainda assim teria uma demanda. Isso traz um certo conforto, traz uma estabilidade muito alta para o preço dos metais. Ah, mas oscila. Claro, tudo na vida oscila. A questão é que não existe perfeição de moeda. Não é uma moeda perfeita. Eu sou cético, não existe. Mas o ouro, eu acredito que seja realmente a moeda de Deus, porque ele é algo escasso também. Ah, não é tão escasso como o Bitcoin. Ok, mas ele é escasso. E o ouro tem um efeito Linde muito alto. E além disso, tem uma demanda industrial. E essa demanda segura um certo valor para o ouro. É praticamente impossível que o valor do ouro vá a zero. Não foi em milênios porque queria agora. Não faz o menor sentido. Então, assim, isso traz uma confiança muito grande. Eu sei que daqui a 100 anos o ouro vai estar aí e vai estar com algum valor. Agora, o Bitcoin, daqui a 100 anos, eu não sei se ele vai existir. E se existir, não sei se vai ter algum valor relevante. Ele pode simplesmente continuar sendo um ativo especulativo, no qual as pessoas compram apenas pelo preço para vender por um preço mais caro. E nesse sentido, o Bitcoin seria uma reserva de valor não boa, porque não teria uma adoção mundial. Então vamos lá. Recapitulando aqui. Se os austríacos, como Mises, falam que tem que ter uma demanda antecedente de ser utilizado como moeda, é porque essa demanda é importante para assegurar um preço mínimo, um preço para trazer estabilidade para aquela moeda. Ok? E agora um trecho aqui do Hofbauer, que dizia mais ou menos a mesma coisa. Veja bem, o dinheiro só pode originar-se de uma mercadoria não monetária, ou seja, tem que ter uma demanda não monetária. O Bitcoin tem uma demanda não monetária? Não, não tem. Ah, mas o Bitcoin é utilizado em países que são ditadores e você pode utilizar o Bitcoin para sair do país. Tá, mas você pode também fazer isso em outras moedas, outras criptomoedas. Então o Bitcoin já não teria um diferencial muito claro. Você pode fazer isso, por exemplo, na Monero, que é muito mais... Você vai pagar menos taxa, vai ser mais anônimo e você vai conseguir sair daquele país. Ah, Thiago, você então defende outras criptomoedas? Não é bem isso. Eu acho até que as criptomoedas são importantes em certa medida,
porque traz realmente uma certa liberdade, vamos dizer assim, né? Eu já vi casos de pessoas que transferem, por exemplo, dinheiro da China e outros países, né, que são um pouco complicados, às vezes, de você tirar dinheiro, em USDT ou em Monero, eles tiram dinheiro de lá para comprar alguma coisa em outro país com mais facilidade. Ok, isso é válido. E a função do dinheiro é um meio de troca, certo? É a função principal do dinheiro. Mas também tem que ser para ser um dinheiro bom, tem que ser uma reserva de valor, porque se não segurar o seu valor com o tempo, como é que você vai receber esse valor? Por exemplo, se você vai receber daqui a 30 dias no mercado de recebíveis. Como é que você vai receber daqui a 30 dias se você não sabe quanto vai estar valendo? Até mesmo uma moeda que se valorize, como diz até o Hayek no livro Desestatização do Dinheiro, que inclusive muitos bitcoiners usam esse livro para dizer que é vamos dizer assim, como se o Hayek tivesse previsto o Bitcoin, uma previsão do Bitcoin. Não. O que ele diz lá, os argumentos dele são de moedas privadas competindo entre si. E não uma moeda que sempre vai se valorizar e vai tomar tudo. Não, não é isso que o Hayek fala lá. Okay? Inclusive, ele diz que a moeda mais estável vai ganhar mais demanda, e não a moeda que mais se valoriza. E também ele faz uma crítica a uma moeda que, vamos dizer, só se valorizaria. Digamos, a moeda é muito, muito, muito escassa. Está sempre com a sua oferta sendo diminuída. O que vai acontecer? Essa moeda pode continuar aumentando o seu preço, mas ninguém vai querer dever nessa moeda. Você vai querer tomar empréstimo uma moeda que está sempre se valorizando? Não. Então já tem um problema. O melhor, tanto para o devedor, tanto para o credor, é uma moeda que é mais estável, porque vai ser melhor para os dois. Então vai ser melhor para o mercado como um todo. Né? Mas isso se uma moeda só se valorizasse. Mas é claro que o Bitcoin não se só valoriza. Tem as suas oscilações bruscas. Em 2020, por exemplo, caiu 50% em um dia, o que faz o Bitcoin não ser atualmente uma boa reserva de valor, na minha opinião, certo? Nem como meio de troca, principalmente para recebíveis. E o mundo gira com o mercado de recebíveis, né? A maioria das empresas grandes trabalham com boletos bancários, não trabalham com pagamentos instantâneos. Então, é muito difícil que o Bitcoin seja adotado se, primeiro, não tiver uma estabilidade muito grande. E essa estabilidade, na minha avaliação, trazendo um pouco do conceito austríaco, só existiria se o Bitcoin tivesse uma demanda não monetária, como diz Hoffman. Mas não tem. E aqui é um grande problema. Então, o Hoffman diz, escolhida gradualmente pelo mercado para ser um meio de troca cada vez mais geral, certo? E agora o Menger, que é o pai da escola austríaca, né, o criador da escola austríaca, também vai ter um trecho falando sobre o dinheiro, no qual ele diz, o dinheiro não é produto da convenção dos homens engajado em atividades econômicas. Então, ou seja, o dinheiro não pode ser criado pelo homem para ser dinheiro. O Bitcoin foi criado pelo homem para ser um dinheiro. E o que o Satoshi Nakamoto diz no white paper? Ele diz que o Bitcoin foi criado para ser principalmente um meio de troca. Depois, os Bitcoiners já mudaram isso para, o Bitcoin é uma reserva de valor. Muitos Bitcoiners, inclusive, não acreditam que o Bitcoin vai ser utilizado como meio de troca. Justamente por isso que eu estou falando aqui. Que pela lei de Gresham, que é a moeda ruim circula e a moeda boa é acumulada, as pessoas tendem a não gastar, então as pessoas acumulariam Bitcoin e gastariam nas outras moedas que se desvalorizam, certo? Então, muitos Bitcoiners acreditam que não vai ter essa vamos dizer assim, adoção mercadológica do Bitcoin, utilizada pelo mercado como meio de troca. Que o meio de troca vai ser uma demanda muito baixa do Bitcoin. Mas aí é que está o problema. O Bitcoin já não tem uma demanda
industrial, uma demanda mercadológica, né? Qualquer demanda que não seja monetária. Ele já não tem essa demanda, o que já torna muito mais complicado para o Bitcoin conseguir uma certa estabilidade. Mas será que seria possível? Será que os austríacos, todos esses autores estão errados e seria realmente possível chegar nessa estabilidade? Porque o Bitcoin diminuiu a volatilidade com o tempo. Tem uma diminuição, se você comparar ao longo do tempo. Tá, mas não significa que vai continuar sempre caindo a volatilidade até chegar a um ponto de vista, porque caiu, logo vai continuar caindo, a tendência vai ser essa até um ponto que se torne estável. Não, porque se pensar logicamente, é como eu falei, se o Bitcoin não tem essa demanda, né, não industrial, não monetária, não tem demanda industrial, nem qualquer outra demanda que segure, qual seria a demanda que traria essa estabilidade para o Bitcoin? A demanda de comércios, a demanda como meio de troca, utilizada pelo comércio mundial. Mas, se não tem essa demanda, como é que ele vai continuar segurando o seu valor? Então, como ele vai continuar sendo uma reserva de valor ao longo do tempo? Para mim, isso é um problema muito sério. E é por isso que eu acho que o Bitcoin não vai ter essa estabilidade. Ele vai continuar sendo volátil ao longo do tempo. E então, esse para mim é um dos maiores problemas do Bitcoin, ser criado para ser uma moeda, né? Além de outros problemas também que eu citarei. Mas antes eu vou trazer aqui um trecho do Hayek, nesse livro, A Desestatização do Dinheiro, que os bitcoiners usam como argumento pró-Bitcoin. Ele fala aqui, unidade de cálculo confiável. Parece-me que o fator decisivo capaz de criar uma preferência geral por uma moeda de valor estável seria o fato de que somente essa moeda poderia efetuar um cálculo econômico realístico. Consequentemente, a longo prazo, tal moeda entre moedas alternativas seria preferida para uso na produção e no comércio. Lógico, o comércio busca estabilidade. Aí a galera fala assim, não, mas as moedas fiduciárias, elas vão se desvalorizando com o tempo e tal. Beleza, eu não sou defensor das moedas fiduciárias. Não sou. Como eu falei, o Estado realmente abusa do poder e faz com que essas moedas se desvalorizem muito mais do que deveria. Na verdade, nem era para existir, né, esse abuso. Então, por que vamos dizer assim, por que eu acho que o Bitcoin não salva esse problema? Justamente por isso, o Bitcoin, para salvar esse problema, ele teria que ser uma moeda estável, não é? Vai se tornar, bom, aí é uma questão de fé, se você acha que vai se tornar e tal, beleza. Eu não acredito. E até hoje ninguém me convenceu do contrário. Toda vez que eu trago argumentos sérios, os bitcoiners me respondem com, você não entendeu nada, entendeu? O Bitcoin é a medida de tudo, é a régua de tudo. É mais outro erro que eu vejo muito comum os bitcoiners utilizarem, achar que o Bitcoin é a régua de tudo só por ele ser limitado. A limitação de algo não quer dizer que isso vá se valorizar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho esse vaso aqui atrás. Só existe um no mundo. Está aqui na minha mão. Tem algum valor? Não sei. Só se alguém quiser comprar. Se ninguém quiser comprar, esse vaso aqui não vai ter valor. Agora, claro, se muitas pessoas querem comprar e eu só tenho um, aí beleza, vai ter valor. Então veja que a demanda é mais importante do que a oferta. Você pode ter uma oferta muito limitada, de apenas um. Só tem um Bitcoin. Beleza, mas se ninguém quiser, isso não vai valer nada. Então, a demanda é mais importante. E eu me questiono isso. Sem a demanda do comércio para a utilização de Bitcoin, sem a demanda da indústria para a utilização do Bitcoin, sem a demanda de alguma utilização não monetária para o Bitcoin, como isso vai se sustentar no longo prazo?
Sinceramente, não sei. E por isso que eu acredito que o Bitcoin vai continuar sendo um ativo especulativo. Ah, você acredita que o Bitcoin vai a zero? Não sei. Pode ser que não. Mas eu acredito que vai continuar assim, sempre volátil, sempre como um ativo especulativo, no qual as pessoas compram apenas porque querem ganhar dinheiro e não como o meio de troca. E eu acho que isso eu vou trazer agora para outro ponto. Eu percebo que os bitcoiners, eles veem o Bitcoin como um fim e não como um meio. O dinheiro em si não é riqueza. E isso é muito importante de entender. O dinheiro não é riqueza. A riqueza mesmo é produtividade, agregação de valor. Isso é riqueza. Um país rico é um país que produz muito, certo? Então, o dinheiro em si não é riqueza. O dinheiro é transferência de riqueza. É aquilo que a gente utiliza para transferir riqueza. Ou seja, eu produzi um boi, você produziu cabra, você produz cabras. Então, a gente troca. Vamos trocar aqui. Vou trocar meu boi na sua cabra. Agora, para facilitar essa troca, a gente utiliza alguma coisa para trocar. É simplesmente assim. E essa coisa que a gente vai utilizar para trocar esses bens de uma forma mais líquida precisa manter algum valor e alguma estabilidade. É para isso que serve a moeda. A moeda não é o fim de tudo. Não é, então é isso que os bitcoiners confundem. Eles colocam a moeda como o fim de tudo, e não é. Então, para eles é o seguinte, se as empresas, por exemplo, brasileiras, que estão listadas na bolsa, estão negociando em reais, tudo aquilo ali está em uma moeda ruim, então tudo aquilo ali não presta, e então vou colocar 100% em Bitcoin, não vou alocar nenhum recurso em empresas, porque as empresas não prestam porque estão em reais, e reais é controlado pelo governo, e tudo isso aí tá dentro de uma mesma coisa. Só que não. Os reais que as empresas recebem, elas recebem atualizadas já com a perda de valor. Por exemplo, se eu tenho esse mouse aqui, certo? Que eu vendo esse mouse. Eu sou uma empresa listada na bolsa. Tenho meus acionistas e eu vendo esse mouse. Esse mouse aqui, se o dinheiro se desvalorizar, ele vai custar mais ou menos? Vai custar mais. A receita da empresa vai aumentar. Ah, mas essa receita vai aumentar, mas não quer dizer que vendeu mais. É apenas a correção da inflação. Sim, mas eu vou ter a correção da inflação. E se eu vender mais, eu vou ter a correção da inflação mais o que eu vender. Então as empresas repassam o custo de inflação. Isso é um conceito que eu percebo que muitos bitcoiners não levam em consideração. Que as empresas, elas geram valor porque elas estão produzindo algo. Você compra uma participação numa empresa que está produzindo algo. Ah, mas recebe em reais. Qual o problema? Qual o problema? Você recebe em reais, mas aí compra mais participações. Você não está em reais. Você está naquela empresa. E o meio que ela recebe é em reais. Claro, se o real ficar parado na conta, você vai se desvalorizar mesmo. O que é péssimo. Vai se desvalorizar. Se você ficar parado, vai desvalorizar. Mas se você empregar em meios produtivos, você está gerando valor. Você não está desvalorizando aquela moeda. Certo? Então, assim, sobre essa questão de olhar todo o mercado de ações é uma falha, é errado, porque está em reais, é sinceramente um erro gravíssimo na minha avaliação. Ah, digamos que o Bitcoin se torne a moeda mundial, porque eu não acredito, mas se torne a moeda, pronto, as empresas vão receber em Bitcoin, vão receber na moeda que estiver circulando no momento. Porque o dinheiro é só uma transferência de riqueza. É isso que muitos precisam entender. Outra coisa, muita atenção em quem compra Bitcoin, utiliza Bitcoin para fugir das regulamentações do Estado e não sabe utilizar. Bitcoin é complexo, se você for utilizar de forma anônima,
E assim, qualquer transação que você faça, aquela carteira que você fez a transação, dá para puxar as outras transações. O que... tem meio de você... Você pode fazer um CoinJoin e tal, tem meio de você... Tá, mas olha que complexidade, isso atrapalha o cálculo econômico. Nem todo mundo, não, vou ter que rodar o próprio Node para poder ter mais privacidade e tal. Poxa, isso é muito complicado para uma economia girar em cima disso, certo? Mas se você está assistindo esse vídeo, você não entende realmente profundamente como o Bitcoin funciona, e você vai utilizar o Bitcoin para fugir de regulamentações, tome muito cuidado, porque você pode acabar fazendo alguma coisa no qual você acha, não, porque o Bitcoin está fora do radar, então eu posso fazer qualquer coisa. Não, não é bem assim. Se quiserem investigar suas transações, e se você deixar algum ponto de falha, podem conseguir saber qual é a sua carteira e saber o quanto você tem. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de transação, certo? Não vá no oba-oba, de que Bitcoin é a solução para esse Estado inchado, para as regulamentações do Estado, então é só usar Bitcoin pronto. Não é assim, é complexo. E então é preciso tomar cuidado com esse tipo de operação. Vamos passar aqui para outro assunto. Eu escrevi um artigo até no Medium sobre os problemas com o Bitcoin e eu trouxe 3 pontos principais. A gente já falou aqui sobre a demanda, que o Bitcoin não tem uma outra demanda para se sustentar. E agora vamos falar sobre escalabilidade. E a escalabilidade do Bitcoin é outro problema que eu vejo. Por quê? Hoje o Bitcoin é escalável? Não. Se tornará no futuro? Não acredito. Eu acho que existe uma limitação física para a escalabilidade do Bitcoin. Não acho que é possível algo ser descentralizado e escalável e seguro ao mesmo tempo. Mas existe a segunda camada. Cara, a Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin, tá caindo a adoção. A gente viu vários pontos de falha da Lightning Network, pessoas que entendem até do Bitcoin que perderam dinheiro por falha na própria rede. Então, é algo que não é seguro, não é confiável e não é escalável. Não é escalável. Estima-se que daria para 100 milhões de usuários no Lightning. É muita coisa 100 milhões. Mas não é para 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você realmente quer ter uma moeda mundial, a Lightning não serve. Além de ter que resolver todos os problemas que ela ainda tem. Então, vai solucionar, porque... Tá, mas aí quando passa para a segunda camada, já passa mais para uma centralização, você já vai ter um ponto principal de falha. E é isso que eu acho que também é um problema sério. Eu acho que o Bitcoin não é escalável. E a rede principal, as taxas ficam cada vez mais caras conforme o tempo passa. No próximo halving, se realmente continuar sendo adotado, né? Então, no próximo halving, pode as taxas serem muito maiores. No outro, mais ainda. Então, digamos, vai pagar $1.000, $2.000, $3.000 por transação. Não faz o menor sentido. Então, vai ter que usar a segunda camada. Você vai ficar dependente de alguma rede que não é a principal para usar. Então, já entra numa complicação muito grande e que pode não ser sustentável, né? E além disso, além da escalabilidade, o Bitcoin pode passar por alguma atualização, alguma coisa que faça a rede não funcionar tão bem, ou agora mesmo teve a atualização recentemente, né, junto com o halving das runes, teve as ordinals também, que foram atualizações que trouxeram muito lixo para a rede, na minha opinião.
que o pessoal negocia meme coins, NFTs, tudo isso paga taxa na rede do Bitcoin, ou seja, competindo com pessoas que querem negociar na rede para transacionar coisas especulativas que não têm valor, né? Para as pessoas tem valor. Tá, mas a gente sabe que a demanda disso é especulativa e que não faz muito sentido, né? Não é uma coisa sustentável. Não parece ser uma rede séria, algo que você fica negociando figurinhas de cachorro, de animais, assim, sapo e tal. Não é uma coisa que passa realmente seriedade e que isso pesa a rede. Aí muitos argumentam, não, mas a internet também tem um bocado de porcaria. Tá, mas a internet é uma rede gratuita, né? É muito diferente. Não tem uma limitação na internet, como tem no Bitcoin. O Bitcoin tem uma limitação por bloco, é 1 mega por bloco. Ah, mas aumenta o bloco. Já foi tentado isso no Bitcoin Cash, em 2017. Não funciona, porque o Bitcoin vai ficar mais centralizado. Ou seja, o problema da escalabilidade é um limite físico. Se você aumenta a escalabilidade, você vai centralizar mais. Se você diminui a escalabilidade, você até consegue descentralizar. Mas aí tem esse dilema, que é difícil resolver. Então, eu acho que pode acontecer alguma atualização na rede que faça a rede ficar bem inutilizável ou péssima, pesada. Eu acredito que isso pode acontecer. Ou algum bug, algo assim. As pessoas falam, mas aí o Bitcoin pode mudar depois o código e voltar, e aí quem não quiser roda o Node na versão anterior. Cara, não viaja, isso é péssimo. Você já não tem uma demanda, a moeda já não tem uma demanda sustentável. Ainda pode mudar drasticamente o funcionamento de um dia para o outro. O que qualquer erro, qualquer coisa que tenha, qualquer problema que tenha, essa demanda pode correr. Vai correr para o ouro, vai correr para prata, vai correr para coisas que são mais sólidas ou para outras coisas. Então, se a demanda vai correr, significa que o valor do Bitcoin pode cair drasticamente a qualquer momento. E não vai ser uma moeda confiável nunca. Essa é a questão. Mas com longo prazo pode voltar. Sim, mas aí acontece outra coisa. Pode continuar sempre tendo problemas, sempre tendo uma coisa ou outra que faça a rede não ser utilizável. E é por isso que eu não acredito mais no Bitcoin. Não, os fundamentos do Bitcoin, para mim, se perderam, na verdade, na minha opinião, né? Porque não é que se perderam, eles nunca existiram. Mas eu entendi isso um pouco depois. Eu realmente gostava, porque, como eu falei, quando você entende o problema do dinheiro fiduciário, do dinheiro estatal, você acaba sendo realmente atraído pelo Bitcoin. Então, o Bitcoin realmente atrai muita gente inteligente, muitos cérebros que estão pensando no problema atual. Mas tem esses problemas que eu até agora não vi solução, não vejo uma luz no fim do túnel para esse tipo de solução, porque são problemas intrínsecos do próprio sistema, certo? Então, eu sou cético na capacidade humana de criar algo que seja melhor do que o ouro para utilizar como moeda. Mas o padrão ouro seria a melhor das hipóteses, né? A gente perdeu isso em 71 com o presidente Richard Nixon e trouxe graves problemas. Mas até mesmo as moedas fiduciárias têm uma vantagem sobre o Bitcoin. Qual? A demanda coercitiva. O Estado simplesmente obriga as pessoas a pagarem seus impostos, suas obrigações naquela moeda. E, isso é certo ou errado? É errado, mas as pessoas usam. E traz uma demanda. Tem uma demanda que o governo consegue garantir. E depois ele vai expropriar as pessoas desvalorizando a moeda? Vai. Mas tem uma demanda que ele consegue garantir e traz uma certa estabilidade para o valor da moeda, que é possível o comércio utilizar. Porque o comércio,
ele não está pensando em guardar a moeda para daqui a 10, 20 anos. O comércio ele quer transacionar a moeda que seja estável, que daqui a 2, 3, 4, 5 meses ou daqui a um ano não esteja um valor muito diferente daquele que foi negociado. É isso que o comércio busca. E o comércio é o que gira o mundo. A indústria é o que gira o mundo. A verdadeira riqueza está na produtividade. É isso que eu gostaria que muitos bitcoins entendessem. E por esse vídeo é isso. Eu acho que eu estava precisando trazer aqui um pouco mais do meu posicionamento em relação ao Bitcoin, que eu ainda não tinha trazido de forma clara. E quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha, que incentiva a trazer mais conteúdos como esse para vocês, opiniões de mercados, sobre os ativos que fazem mais sentido no momento ou para o longo prazo, enfim. Deixa o seu like se gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e muito obrigado.